Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso webinar. A palestra de hoje será ministrada pelo primeiro-tenente Pedro Henrique de Paula Melgaço. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduado em Prevenções contra Incêndios e Explosões pela UNA, o Tenente Melgaço é chefe da Adjuntoria de Recursos e Corpos Técnicos e trabalha há 4 anos e meio no Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico. Fiquem agora com a palestra IT40 – Principais Inovações. Boa palestra a todos! Prezado RT, prezada RT. No vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre a IT40 segunda edição. A gente fez um estudo sobre as principais questões que eram submetidas à avaliação do corpo técnico, considerando a IT40 primeira edição, e tentamos, nessa nova edição da norma, dar um tratamento um pouco mais abrangente, de forma que grande parte desses projetos que anteriormente eram submetidos a corpo técnico, a gente tentou dar um tratamento para que eles pudessem ser resolvidos no próprio âmbito da unidade. Então a IT40 ela foi aprovada pela portaria número 39 e publicada no Diário Oficial do Estado na data de 18 de julho de 2019. No artigo 3º dessa portaria, está estabelecido que ela vai entrar em vigor 30 dias após a data de sua publicação. Ou seja, no dia 17 de agosto passará a vigorar a nova edição da IT40. Então no vídeo de hoje a gente vai falar das principais mudanças e faremos um breve preâmbulo para explicar o porquê dessas mudanças. Então vamos lá. No ano de 2018, a gente fez um estudo estatístico para mostrar um pouco e entender um pouco das principais demandas encaminhadas a corpo técnico. Então a gente pode ver aqui neste gráfico que 81% dos casos encaminhados para corpo técnico se tratam de casos de IT08, e de deficiência de saídas de emergência. Um pequeno percentual, 5%, trata da IT17, sistema de hidrantes, IT23, central de gás, 2%, isenções de medidas por outras demandas e outras medidas de segurança somam 3% e 9% respectivamente. Então a gente pode ver que a grande demanda de projetos encaminhados ao corpo técnico dizem respeito à adaptação de saídas de emergência. Dentro da IT08, como a gente pode ver aqui nesse diagnóstico um pouco mais específico, a gente pode ver que a grande maioria dos casos encaminhados para o corpo técnico diz respeito à largura de escada e rampa, que são 101 casos em 2018. Em relação ao tipo de escada e dimensionamento de degraus, a gente pode ver 66 e 68 casos respectivamente. A gente também pode ver um pouco acima da média questão de pé direito, então tivemos 48 casos de pé direito encaminhados a corpo técnico, 45 casos de declividade de rampa e 44 casos de largura de acessos. Neste gráfico de pizza, a gente pode ver que quase 3/4 do total de casos dizem respeito ao tipo de escada, à declividade de rampa, à largura de escada de rampa, dimensionamento de degraus e pé direito. A gente pode ver que quase 75% dos casos se tratam disso. Então, qual foi o tratamento que a gente resolveu dar para a IT40 segunda edição de forma a abranger o maior número de casos? A gente, então, atuou em 3 linhas. Primeiro, a inclusão de novas irregularidades, então, que não estavam previstas na IT40 primeira edição, e agora na segunda edição a gente tratou delas. Então, são os casos de sentido de abertura de porta, que apesar de representar apenas 2% dos casos encaminhados para a gente também está atuando nessa questão. Pé direito, que já tem uma representatividade um pouco maior de 10%, que não era tratado na IT40 primeira edição, e agora estamos tratando na segunda edição. E a questão também de descarga enclausurado, porque na primeira edição da IT40 a gente tinha toda a adaptação de uma escada NE para EP ou para PF, mas a porção final da rota de fuga, que é a descarga, a gente não tinha uma solução para isso, então acabava que o projeto em muitos casos precisava vir para CT só para tratar da descarga, e agora isso não será mais necessário.
desde que consiga atender aos parâmetros da IT40. Então, em relação aos itens que já eram tratados na IT40 primeira edição, a gente estabeleceu dois caminhos distintos. Uma em relação à ampliação de parâmetros possíveis de serem aceitos e também de redução de exigências. Então, por exemplo, distância máxima a ser percorrida, dimensionamento de degraus e patamares, declividade de rampa, a gente fez uma ampliação dos parâmetros que podem ser aceitos para aprovação de um projeto. Em relação ao tipo de escada, além de criar novas possibilidades de adaptação, a gente também fez uma redução das exigências mínimas, dos requisitos em que a edificação tem que se enquadrar para possibilitar a adaptação. Já em relação à largura de saída de emergência, o que a gente, após estudar os casos, o que a gente chegou à conclusão? Que a questão da largura de saída de emergência, ela de certa forma é inegociável. Não há nenhuma medida de segurança que irá compensar uma saída de emergência com largura aquém daquele público previsto para aquele local. Então, nestes casos, qual que é o tratamento que a gente deu? Então, a gente possibilitou a redução de público para toda e qualquer circunstância, de forma que o público fique compatível com a largura da saída de emergência disponível em determinado ambiente. Então, somando os itens que não eram previstos, que é sentido de abertura, pé direito, descarga, a gente também tratou de novas possibilidades de hidrante, mas aqui eu estou me atendo agora só à saída de emergência. Mas então, voltando, entre itens não previstos, que são esses três que eu acabei de falar, e os itens previstos, tanto que foram ampliados as exigências, como também em relação à possibilidade de limitação de público, a gente está atingindo então 88% dos casos que eram encaminhados para a gente no que diz respeito à IT08. Como eu acabei de dizer, também tratamos de outros casos, a exemplo do sistema de hidrantes, que possibilitamos novos quesitos de adaptação. A gente agora irá tratar de forma específica das principais mudanças, das principais inovações que foram colocadas na IT40. Então, primeiramente, vamos falar daquelas inovações de aspectos gerais da IT40. A primeira delas é em relação à comprovação de existência. Então, no item 5.2.1 da nova IT40, a gente coloca que a comprovação de existência ou construção da edificação ocorrerá através de documentos comprobatórios emitidos pela administração pública. Até aí não tem nenhuma novidade. Agora, no final, desde que informe a área construída e data da edificação. Então, a gente está deixando de exigir que essa documentação comprove a ocupação da edificação. A gente entendeu que isso não era tão relevante, considerando que o decreto 44746 de 2008 prevê que mesmo havendo mudança de ocupação, ainda assim a gente vai manter a data de construção da edificação como referência. Então a gente entendeu que essa informação não era tão relevante e muitas vezes travava o processo de comprovação de existência. Então a gente está deixando de fazer essa exigência. E da mesma forma que como previa a IT40 primeira edição, essa comprovação, na impossibilidade de se conseguir esses documentos oficiais, ela pode ser feita através de declaração. E agora a gente unificou a declaração de existência e a declaração de construção da edificação em apenas uma declaração só, onde o responsável por essa declaração ele irá colocar a data específica de término da construção da edificação, como a gente pode ver aqui no modelo. Então, tem a qualificação de quem irá fazer essa declaração. E aí, no segundo parágrafo, desta forma, nos utilizamos deste instrumento para declarar a conclusão da construção em data anterior a, e aí sim, o responsável pela declaração irá colocar o dia, mês e o ano. Por que a gente fez essa alteração? Porque com base nisso, a gente sabe se a edificação ela é existente ou se ela é construída nos termos das definições da IT40. Lembrando, edificação existente é aquela construída anteriormente a 2 de julho de 2005.
E edificação construída é aquela que foi edificada entre 2 de julho de 2005 e 31 de dezembro de 2016. Então, com base nessa informação, é possível que a gente saiba se ela se encaixa em existente ou se encaixa em construída, e ainda mais, considerando a possibilidade, que a gente vai tratar logo à frente, de a edificação atender à legislação municipal vigente à época da construção da edificação no respectivo município, essa informação também nos é muito importante. Então, por exemplo, Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora, dentre outros municípios que possuíam legislação municipal antes da vigência da legislação estadual, ela terá algumas premissas de poder atender a edificação situada, nesses municípios, poderão atender a legislação específica de cada município, a depender, obviamente, da data de construção da edificação. Então, por isso, essa informação aí é importante. Vamos seguir aí para as próximas alterações. Como eu acabei de dizer, então o item 532, ele estabelece que as edificações existentes poderão utilizar a norma brasileira, e até aí não existe nenhuma novidade. A novidade entra agora. Ou a legislação de segurança contra incêndio e pânico vigente no respectivo município à época da construção, para fins de aplicação da IT 40. E o 5.3.2.1 complementa: a edificação que atender ao disposto na legislação municipal vigente no respectivo município à época da construção, ela então não vai necessitar de fazer outras adaptações em suas saídas de emergência. Essa é mais uma inovação da IT 40 que busca facilitar a regularização das edificações. Vamos prosseguir. Outra tão grande inovação da IT 40 diz respeito ao processo de regularização dos PTS. Ainda no sentido da gente poder simplificar ao máximo o trâmite, o processo de regularização das edificações e tratar de forma mais simples aquilo que é simples, a gente estabeleceu como um parâmetro o projeto que se enquadra como PTS, que ele tende a ser mais simples, então a sua regularização vai se dar de forma mais simples. Então o item 543 assim estabelece: nos casos de PTS, se as adaptações e medidas mitigadoras não estiverem previstas nessa instrução técnica, o RT deverá atestar a segurança dos ocupantes da edificação, em caso de incêndio ou pânico, mediante preenchimento de laudo próprio previsto no anexo C, sem avaliação de mérito pelo CBMMG, cabendo ao vistoriador, então, apenas a conferência da documentação exigida, que no caso é o comprovante de existência ou construção, laudo técnico específico para PTS e a RT, RRT ou TRT. Então, o que esse item está dizendo? A partir de agora, a partir do dia 18 de agosto de 2019, para regularização de PTS com impossibilidade técnica, não haverá mais avaliação de mérito por parte do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Então, explicando, primeiramente, o RT ele deve buscar a adaptação em caso de impossibilidade técnica, obviamente, de atendimento à legislação aplicável. Então, nos casos de impossibilidade técnica de atendimento à legislação aplicável, primeiro passo, o RT deve buscar as adaptações conforme previsão da IT 40. Se essas não forem possíveis, ou se a IT 40 não estabelecer uma solução para aquele caso específico, caberá então ao RT, ele mesmo, através de laudo, justificar a impossibilidade técnica, e ele mesmo vai propor as medidas mitigadoras capazes de tornar aquela edificação segura para a população. Então não haverá avaliação de mérito se aquilo que ele propôs é adequado ou não é adequado. Essa autonomia para a PTS será exclusivamente do RT. O que haverá por parte do Corpo de Bombeiros é apenas a conferência formal se toda a documentação está ali inserida. Então, nesse sentido da gente simplificar e atribuir também cada vez mais
autonomia ao profissional habilitado. Então vamos prosseguir para as próximas inovações. Então é o exemplo aí, né, agora do modelo de laudo técnico para PTS que eu acabei de falar. A gente pode ver no campo 3 a fundamentação técnica, onde ele vai citar as irregularidades e justificar as impossibilidades técnicas de adequação à legislação que é aplicável. Ele vai indicar as medidas mitigadoras propostas para cada irregularidade. E no campo 4 ele vai declarar que ele executou as medidas alternativas necessárias a mitigar os riscos decorrentes daquelas irregularidades existentes na edificação. Então, será, né, de atribuição do RT atestar agora a segurança da edificação nos casos de PTS mediante as medidas que ele propôs, sem, novamente, a avaliação de mérito por parte do Corpo de Bombeiros. Agora a gente vai tratar especificamente sobre as medidas de segurança ou que foram inseridas na IT40 ou que tiveram seus parâmetros um pouco ampliados para facilitar a regularização. Então, por exemplo, aqui eu vou passar de forma um pouco mais corrida para o vídeo não se estender muito e porque eu só vou indicar, né, mais indicar onde está as principais mudanças e aí fazendo uma leitura é possível verificar todos os detalhes. Mas então vamos lá. A primeira que a gente vai falar é sobre a distância máxima a ser percorrida. Na IT40, primeira edição, a gente possibilitava, né, que mediante a implantação de medidas mitigadoras fosse acrescido 10% na distância máxima a ser percorrida. Na IT40 agora, a gente fez uma ampliação bastante relevante desses parâmetros. Então, a gente está permitindo agora, né, que aplicadas as medidas mitigadoras, a distância máxima a ser percorrida possa ser acrescida em até 30% ou em até 15 metros, aquilo que for mais favorável à edificação, para aqueles pavimentos com acesso em nível ao logradouro público. E em até 20% ou em 10 metros, o que for mais favorável à edificação, para os demais pavimentos. Próximo item que a gente tratou de ampliar os parâmetros é o sentido de abertura de portas em rotas de saída. A IT40, primeira edição, ela já estabelecia algumas possibilidades de adaptação de sentido de abertura de porta. Agora, na segunda edição, a gente ampliou esses parâmetros. Então, o item 6.3.1 diz que poderá ser aceita a abertura de porta em sentido contrário à rota de fuga, desde que atendidas as condições a seguir. Quais condições são essas? Inicialmente, né, não se trate de porta corta-fogo. A linha B, o resultado do cálculo populacional para a porta em questão não seja superior a 50 pessoas, podendo novamente ser aplicada a limitação de público prevista no item 6.6. Então, o que este item quer dizer? Se a gente pegar o item 5541 da IT08, ele estabelece que as portas das salas com capacidade superior a 50 pessoas e aquelas portas das rotas de saída, ela deve ter o seu sentido de abertura no sentido, né, do trânsito de saída. O que a IT40 está colocando aqui? Que para aquelas portas em que houver a impossibilidade técnica, desde que o somatório da população que passará por aquela porta, mesmo que ela seja uma porta localizada em uma rota de saída, se o somatório da população que irá passar por ela for igual ou inferior a 50, essa porta pode permanecer abrindo para dentro. O item 6.3.1.1 ainda complementa que a abertura em sentido contrário à rota de fuga será aceita ainda para qualquer população quando se tratar de porta de acesso ao logradouro público, onde a inversão do sentido de abertura seja inviável por impossibilidade técnica de recuo da porta e ou abertura dessa em passeio público. É outro caso que é bastante comum também, e agora já tem um tratamento específico na IT40. Então, para o caso de atendimento do item 6.3.1, a gente vai exigir, né, a adoção de sinalização complementar por mensagem escrita, indicando que a porta deverá permanecer aberta durante todo o horário de funcionamento, e a porta deve possuir ainda dispositivo de travamento que impeça o seu fechamento acidental. Também inserimos a possibilidade de haver portas de enrolar ou portas de correr nas rotas de saída. A IT08, então, ela só permite esse tipo de porta se for a porta de segurança da edificação,
nós estamos permitindo agora também, desde que haja possibilidade técnica de adequação, estamos possibilitando que essas portas estejam localizadas ao longo das rotas de saída. Vamos prosseguir. A altura do pé direito. Este é um caso que não havia previsão na IT40 primeira edição e agora a gente está colocando na segunda edição da norma. Então, basicamente, de forma resumida, desde que atendidos os requisitos, a gente vai aceitar a altura de pé direito em acessos, uma altura aí de 2,30 metros. Já em escadas, quando a deficiência for proporcionada por um pé direito, um obstáculo, uma viga, a gente vai aceitar uma altura de até 1,70 para aquelas rotas de fuga que possuam público menor ou igual a 20 pessoas, ou inferior a 1,90 nos demais casos. Para mitigar os riscos decorrentes aí da altura do pé direito deficitária, a gente vai exigir a adoção de sinalização de obstáculo e iluminação de emergência nos locais onde o risco de acidente seja agravado por essa altura do pé direito deficiente. E essa sinalização ela deve seguir as prescrições da IT15, ser feita de material acolchoado ou similar, possuir efeito fotoluminescente e também deverá ter placa com os dizeres, Atenção, altura de 1,80 m, altura de 1,70 m, justamente para, uma situação de pânico, principalmente, avisar ao público que aquela rota de fuga possui um obstáculo e evitar de haver quedas, pisoteamentos, etc. Em relação à escada de acesso restrito, a gente está permitindo agora uma largura mínima, desde que não seja inferior a 70 centímetros, desde que esse local também seja acessado a no máximo 20 pessoas, podendo haver limitação de público, como eu disse, tudo que diz respeito à largura de saída, agora a gente está possibilitando a limitação de público. E no caso que a escada tenha uma largura de até 55 centímetros, desde que a limitação de público seja a 5 pessoas. Para estes casos, as medidas mitigadoras serão sinalização complementar placa M2 informando a lotação máxima do ambiente. E no caso de escada, os degraus deverão ser sinalizados com elementos fotoluminescentes na linha de bosséis e pisos. Outra inclusão também da IT40 é que as áreas de apoio em qualquer pavimento elas poderão ser acessadas por escada do tipo marinheiro ou similar, quando forem áreas destinadas à alocação de equipamentos, podendo haver permanência humana neste local em período suficiente à manutenção do referido equipamento. Em relação a degraus e patamares, nós trouxemos uma condição que não era previsto na IT40 primeira edição, que a gente trouxe o máximo e o mínimo tanto para a base do degrau quanto para a sua altura. Em relação à base do degrau, a largura do degrau, a gente estabeleceu uma largura mínima de 25 centímetros. Essa largura foi uma sugestão do próprio Conselho Consultivo, que fez sugestões para a atualização dessa norma, e está baseado na legislação municipal de Belo Horizonte, que permitia que a largura do degrau possuísse aí, no mínimo 25 centímetros. Então a gente pode ver nesse quadro que desde que o dimensionamento dos degraus estejam dentro desses intervalos, o caso agora será resolvido pela própria T40 sem necessidade de encaminhamento ao corpo técnico. Em relação à adaptação das escadas, como eu disse lá no início desse vídeo, a gente diminuiu algumas exigências. Então, por exemplo, para o grupo A, a gente está deixando de exigir a adaptação das medidas brigada de incêndio e detecção de incêndio, facilitando aí a regularização. Em relação à adaptação de escada NE para PF e EP para PF, em caso de impossibilidade de execução de anticâmeras ventiladas, poderão ser adotados meios de controle de fumaça nos corredores de acesso à caixa de escada, nos moldes da IT41. Então, na IT40, primeira edição, era prevista apenas a projeção de janelas abrindo para o espaço livre exterior, conforme o final deste item. E agora a gente está permitindo também, de forma alternativa, a adoção de controle de fumaça nesses corredores. De forma que, em caso de incêndio,
essa rota de fuga fique livre dos produtos da combustão e garanta uma rota de fuga mais segura para o público. Então, outra inovação para a adaptação da escada diz respeito às portas de enclausuramento das unidades autônomas. Então, agora, além de aceitar a aplicação de produto intumescente para garantir o TRRF necessário, iremos aceitar também para as unidades autônomas de A2 a aplicação de porta de madeira maciça. Essa também foi uma sugestão acatada, uma sugestão dada pelo Conselho Consultivo, que foi acatada e é baseada em normas anteriores que previam essa condição. Então, desde que o RT ateste que essa porta de madeira maciça ela tem uma condição de resistência ao fogo de 30 minutos, ela também poderá ser utilizada para proporcionar o enclausuramento do hall de acesso à escada. Ainda no que diz respeito às adaptações da escada, a gente tem, conforme a gente já tinha na IT40 primeira edição, a possibilidade de pressurização da escada, e agora uma inovação é a possibilidade também de utilização de escada externa. Mas ao contrário do que exige a IT08, que traz vários requisitos, para fins de aplicação da IT40 e adequação da caixa de escada, a gente coloca que toda a escada poderá ser substituída por uma escada aberta externa, desde que atendidas apenas as exigências previstas nas alíneas A e B do item 5, 7, 14 e 1 da IT08. Eu até coloquei aqui embaixo, no asterisco, quais são esses itens. Então, basicamente, é ter seu acesso provido por porta corta-fogo com resistência mínima de 60 minutos e deve manter um raio mínimo de escoamento exigido em função da largura da escada. Então, todos aqueles demais requisitos que estavam previstos no item 5.7.14.1 da IT08, eles não são mais necessários para que se propicie a adequação conforme a IT40. Então, qual que é a lógica de funcionamento, o RT, ao procurar adaptar uma escada, ele tem que tentar atender a todos as possibilidades trazidas pelo IT40 conforme for mais conveniente para ele. Se ele não conseguir atender a nenhuma das possibilidades de adequação, ele tem que inserir isso no laudo. Então, assim, o laudo a ser encaminhado ao corpo técnico, ele tem que esgotar todas as possibilidades de adaptação trazidas pelo IT40, inclusive a possibilidade de adaptação para escada pressurizada e para escada aberta externa. Vamos prosseguir? Outra possibilidade de adaptação trazida pela nova IT40 diz respeito à adaptação de corredor ou átrio enclausurado, quando a descarga da edificação assim exigir. Então a gente vai aceitar, segundo o item 6.17.1 da IT40, a adaptação para fim de enclausuramento do corredor ou átrio que sirva como descarga. Então como que a gente vai fazer essa adaptação? Segundo 6.17.2, poderá ser aceita a aplicação de produtos retardantes e ou entumescentes nos elementos de compartimentação que assegure a estanqueidade contra a fumaça, para fins de enclausuramento da descarga, desde que a edificação seja crescida das medidas brigada de incêndio e plano de intervenção. Então, por exemplo, numa galeria comercial em que possua, por exemplo, um residencial nos pavimentos superiores e uma galeria comercial no térreo. Vamos colocar que essa galeria comercial é formada por lojas que separam do corredor de descarga por paredes e por portas, ou então por portas e vitrines. Então as paredes normalmente já vão conferir essa condição de resistência ao fogo e estanqueidade, porém teremos o problema das portas e dos vidros das vitrines. Então, desde que seja aplicado produtos intumescentes nestes elementos que garantam a estanqueidade e a resistência ao fogo, poderá ser assim aceita a adaptação. Outra possibilidade de adaptação da descarga enclausurada trazida pela IT40 diz respeito à possibilidade de se dar por materiais ou tecnologias automatizadas, desde que seja emitido um laudo acompanhado de RT, em que se garanta o TRRF mínimo exigido para cada caso.
Essa tecnologia automatizada ela deve ter um acionamento interligado ao acionamento do sistema de alarme e, se houver o fechamento de qualquer abertura, ainda assim deve ser preservada uma rota de fuga. O que isso quer dizer? Na verdade, essa foi uma sugestão trazida por um grupo da Universidade Federal de Viçosa que estava se deparando com problemas na região em relação a galerias comerciais que não possuíam essa condição de prover uma descarga enclausurada. Então, basicamente, no mesmo exemplo que eu dei alguns minutos atrás, numa galeria comercial em que você tenha uma vitrine conferida aí por um vidro, uma porta, teriam uma espécie de tecnologia de forma que, no caso de incêndio, através do acionamento de alarme ou de detecção, desceria, por exemplo, uma cortina corta-fogo que conferisse ao local essa condição de estanqueidade e proteção contra o fogo. Essa é a ideia deste item aí, conforme a projeção da medida específica apresentada pelo RT. Não tem nada muito fechado quanto a isso, vai ser conforme o RT apresentar essa possibilidade de adaptação. Outra inovação da IT40 foi a ampliação dos parâmetros exigidos para a declividade de rampa. Na primeira edição da IT40 a gente aceitava 12,5% e no máximo 15% para algumas ocupações. Agora a gente está aceitando de 15% a 25%, conforme essa rampa se dê no sentido ascendente ou descendente e conforme o dimensionamento, a distância dessa rampa. Então, no item 6.18.2, os senhores podem ver com mais detalhes como ficou essa questão das rampas, sempre ampliando os parâmetros para facilitar a regularização, sem, obviamente, deixar de lado a segurança. Trouxemos também a possibilidade de rampas de acesso à garagem, que seja a única saída. A gente tem essa situação muito no interior do estado. O exemplo que há uma garagem no subsolo, e a única saída dessa garagem é a própria rampa de acesso a veículos. Normalmente essa rampa tem uma inclinação superior e não existe mais nenhuma outra rota de fuga. Então a IT40 agora está trazendo a solução para este caso também. A gente pode ver isso no item 6.18.3. Agora a gente vai tratar um pouco sobre as adequações que a gente trouxe, as inovações que a gente trouxe em relação à adequação quanto ao sistema de hidrantes. Então, para começar, aquela questão que já era prevista na IT40 primeira edição sobre a complementação da reserva técnica de incêndio por um reservatório de consumo. Então, da mesma forma como era previsto, a gente está colocando agora também que a RTI que não atenda ao volume exigido pela legislação atual poderá ser complementada pela reserva de consumo, desde que atendidas as seguintes condições. Então, a linha A e a linha B não trazem nenhuma novidade. A linha C a gente já está permitindo esse tipo de adaptação também para o tipo 3. E a linha D continua exigindo a autonomia mínima e somando as duas reservas de 30 minutos. Então, explicando basicamente esse item, é o seguinte: se a IT17 me exige 20 metros cúbicos de reserva técnica de incêndio, eu posso ter uma RTI própria apenas de 10 metros cúbicos, complementada por mais 10 metros cúbicos da reserva de consumo, desde que haja impossibilidade técnica de fazer essa RTI por inteiro com 20 metros cúbicos. Então existe essa possibilidade. Mas qual que é a maior inovação deste item? A gente trouxe uma condição que exigia na NI 3018, que é uma norma que regulamentava as legislações municipais na década de 90, que é o seguinte: o item 6.19.2 fala que para as edificações construídas em data anterior à publicação da legislação específica de segurança contra incêndio e pânico e que possuam impossibilidade técnica de executar a RTI, poderão ser adotados os seguintes requisitos. A linha A, utilizar a reserva de água para consumo da edificação, desde que não seja inferior a 5 metros cúbicos. E essa reserva de água utilizada ela deve proporcionar uma autonomia mínima de 20 minutos de uso do sistema de hidrantes. Os reservatórios, as características físicas do reservatório deverão atender aos critérios previstos na IT17. Então, o que isso está falando? Se em determinado município aquela edificação foi construída anteriormente à legislação de segurança contra incêndio e pânico,
ele poderá atender a essa condição do 6.19.2. Como que funciona isso? Por exemplo, no município de Juiz de Fora que tinha legislação municipal. Então, se a edificação foi construída anteriormente à legislação municipal de Juiz de Fora, ela poderá atender a este critério. Já no município em que nunca houve legislação municipal, a edificação construída então até a vigência da legislação estadual poderá atender este critério. Aí mais uma vez da importância, né, de se precisar de forma específica qual que é a data de construção da edificação. Neste caso, né, serão pedidas também algumas medidas mitigadoras que estão no item 6.19.3. Outro caso de inovação que a IT 40 atual está trazendo é sobre a possibilidade de aceitar o hidrante a mais de 10 metros da entrada principal da edificação. Outra sugestão que foi trazida pelo Conselho Consultivo, que foi acatada pelo Corpo de Bombeiros. Então, a gente pede, né, algumas condições específicas, que a mangueira tem que dar cobertura para toda a área, tem que estar em área comum de circulação de pessoas, tem que estar livre e desobstruído, e o sistema, né, deve atender às condições mínimas de vazão e pressão. Atendido todos esses requisitos, o ponto de tomada d'água poderá estar a mais de 10 metros da entrada principal da edificação. Então chegamos ao final deste vídeo, onde a gente pôde ver as principais atualizações da IT 40. Como eu disse ao longo do vídeo, a IT 40, né, a gente ampliou as possibilidades de adaptação previstas nela para que aqueles casos mais simples pudessem ser regularizados no âmbito da unidade de área, sem a necessidade de encaminhamento ao corpo técnico. Agora, aqueles casos mais complexos que não são previstos pela IT 40, eles sim demandarão avaliação por um corpo técnico, né, uma avaliação mais específica. Então, novamente, agradeço a todos que me acompanharam até o final deste vídeo. Tratamos novamente das principais atualizações e sugiro a todos que leiam a nova IT 40 na íntegra. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado. Olá pessoal! Chegamos ao fim do nosso webinário, depois de uma semana de grande aprendizado. Espero que tenham aproveitado bastante. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam durante essa semana, em especial aos nossos palestrantes, que nos agraciaram com seu tempo, dedicação e conhecimento. E não fiquem tristes. Caso os senhores tenham perdido alguma palestra ou querem rever qualquer uma delas, todas estarão aqui no nosso canal. E qualquer dúvida, estamos aqui na Diretoria de Atividades Técnicas para o que precisarem. Acessem também o nosso site www.bombeiros.mg.gov.br ou nos enviem um e-mail para dat.pesquisa@bombeiros.mg.gov.br. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, o Capacitação DAT CBMMG. E claro, eu não poderia deixar de dar os parabéns aos 108 anos do CBMMG. Parabéns a todos os bombeiros militares de Minas Gerais.